A paz do Senhor, meus amados. Ora, a teologia contemporânea, né, onde nós paramos, tem da idade contemporânea começado com a Revolução Francesa, em 1789, e a 1799 aproximadamente, né? E com efeitos dessa, houve grande mudança etnológica no mundo político, cultural e religioso. Surgiu a modernidade teológica, o objetivo de deturpar os princípios teológicos com falsas interpretações das Escrituras. A esses conceitos acima deu-se a origem da teologia contemporânea, que tem tomado vários nomes no decorrer dos tempos e obedecido a vários princípios, né? Então, a teologia, ela estava, vamos dizer assim, estagnada, né? Até o século XIX. As 12 ramificações da teologia contemporânea. Aí também houve a questão da época moderna. Daí vem a teologia contemporânea. A teologia contemporânea, ela trabalha em cima de várias ramificações, né? Essa teologia, a partir que o tempo passa, a cada momento, ela cria um novo nome, né? A gente pode dizer que a teologia contemporânea, ela tem o seu desenvolvimento, né? Ela é dotada de vários nomes de acordo com o seu desenvolvimento e procura anular toda a helenização e inspiração das escrituras sagradas, né? Cuja teologia divide-se em 12 ramificações. Então, essa teologia contemporânea, ela se divide em 12 ramificações principais, né? Que a cada dia se cria uma nova e procura tirar da Bíblia toda a inspiração bíblica, toda a inspiração do Espírito Santo e toda helenização, né, parte do grego, né? O liberalismo teológico do autor Friedrich Schumacher e outros, né? O neoliberalismo teológico do autor Karl Barth, a teologia do mito, autor Randolph Bultmann, a teologia da esperança do autor Walt Bonhoeffer, a teologia evolucionista dos autores são Papa Paulo VI e o padre moderno e teólogo liberal, né? A teologia do evangelho social, do autor Friedrich Schumacher, a teologia do evangelho sem religião, do autor Dietrich Bonhoeffer, né? A teologia da crise, do autor Jean-Paul Sartre. Aí tem francês, tem alemão, tem inglês, tem tudo misturado, né? Mas tem também a teologia da morte de Deus, dos autores Frederick Nietzsche, o Van Vartkove, o William Hamilton e o Paul Nerboom. A teologia radical, do autor Thomas Alter. A teologia da libertação, do autor Gustavo Gutierrez. E a teologia ecumênica dos autores do Conselho Mundial de Igreja. Então, são essas ramificações da teologia moderna, né? Essas ramificações da teologia moderna, sempre elas tendem a esquerdar, né? A ir para a esquerda. Por quê? Porque geralmente elas querem traçar, né? Tirar Deus da teologia e colocar o homem, né, como centro teológico, né? Quer tirar a inspiração verbal da Bíblia, quer tirar o conservadorismo da Bíblia. Então, são opiniões à esquerda, né? À esquerda, tal como Caim, né? Caim, quando se desviou, ele procurou um lugar em que vivesse longe de Deus, né? Daí ele fugiu para Nod, né? Geralmente o teólogo, quando se desvia, ele procura uma teologia dessa contemporânea para aliviar o seu fardo de pecado, se é que posso chamar, né? Para se enganar, né? Como se fosse uma droga. Se nós começarmos com as definições, as ramificações da teologia contemporânea, na sua página 151. Então, o liberalismo teológico. Em 1846 foi criado a AME, né? Aliança Mundial Evangélica, para atender o renascimento religioso em geral, a expressão do protestantismo e de missões estrangeiras, a vitalidade intelectual e o surgimento das sociedades bíblicas também se deu nesse período. O objetivo principal da AME era, primeiro, dar ampla liberdade para o exercício da razão, estudar a religião através da razão, abolir todo o conceito da revelação bíblica,
da tolerância entre as denominações protestantes, unificar todas as denominações em um corpo religioso e cuidar da aproximação de minimização de diferentes doutrinas, né? Elaborar uma forma de doutrina geral para todas as diferentes doutrinas, doutrina geral para todas as denominações, né? Então eles queriam padronizar a igreja protestante através da AME, né? E daí surgiu as sociedades bíblicas pelo mundo afora, onde o objetivo era traduzir a Bíblia e entregar ao povo. Em 1617 a 1791, Johann David Macon, teólogo protestante alemão, condenou a inspiração literal da Bíblia e abandonou esse conceito para aplicar o liberalismo teológico. Então, esse Johann David Macon, né? Ele foi o primeiro a fazer isso. Ele abandonou a inspiração literal da Bíblia Sagrada, né? Então, ele abandonou e passou a aplicar o liberalismo teológico. Já em 1851 a 1889, Albert Hirschen, teólogo protestante alemão, também criou a teologia cristã, tendo como objetivo essencial para o ensino da religião e a vida interior de Jesus Cristo, né? Então esse também já fez parte do liberalismo teológico. Em 1808 a 1874, surge o ídolo do liberalismo teológico, também conhecido por teologia liberal, David Friedrich Strauss, né, cujo teólogo escreveu várias obras, entre essas, né, os teólogos e os não eclesiásticos, Vida de Jesus, a fé cristã, a antiga e a nova fé, em cujas obras ele decorre sobre o desenvolvimento histórico da religião e seu conflito com a ciência moderna, chegando ao ponto de negar completamente a Bíblia, a Igreja e os dogmas. No livro, A Fé Antiga e a Nova Fé, ele enfatiza 3 Cristos. Ele enfatiza o Cristo da história, o Cristo homem e o Cristo da fé. Então, o liberalismo teológico nasceu com esses homens, né, com esses alemães aí, e o que eles fizeram foi tentar tirar Deus da Bíblia, né? Tentar tirar o espiritual da Bíblia. Para quê? Para que pudesse juntar-se ao evolucionismo, né? As ciências, né? Ou a pseudociência da época. Aí como se faz isso? Lançando obras, né? Através de grandes editoras, né? Então eles lançaram esses livros, e esses livros passou a ser a base do liberalismo teológico, né? Liberalismo teológico, onde a principal coisa que eles fazem é tirar o espiritual da Bíblia, tirar a inspiração espiritual. Depois que eles tiram a inspiração espiritual, eles procuram tirar o Cristo histórico, né? Passa a Jesus ser apenas, e depois eles também passam a dizer que Cristo não era homem, e aí por diante eles vão inventar um montão de coisa. Eu nunca li um livro desse, não, mas não deve prestar não, pelos autores e pelos conceitos, né? Então, o neoliberalismo teológico, isso foi em 1717 a 1791, né? Já o neoliberalismo teológico, ele é mais recente um pouco. Ele começou em 1886 a 1896 com Karl Barth, né? Ele foi um teólogo suíço e ele criou várias correntes teológicas, né? Ou teologia dogmática, teologia transcendental, teologia modernista e teologia negativista, né? A esse conjunto de teologia ele o denominou de neoliberalismo teológico, também conhecido por sistema de teologia barthianista, né? Karl de Barth, né? Então, o Karl Barth, ele era assim, um certo aluno dele chegou para ele e ele escreveu um livro em uma determinada época. Aí um aluno chegou para ele e disse: Karl Barth, professor, em tal ano o senhor escreveu assim, esse jeito aqui que o senhor pensa da Bíblia, agora o senhor já escreveu outro jeito, né? Você já contrariou o que o senhor escreveu no começo. Aí ele disse: nesse tempo eu acreditava desse jeito, agora eu acredito desse jeito. Então, para ele, a teologia ela não para. A teologia, cada dia que passa, ela muda, né? E mudando a teologia, muda também
o conceito, né? Então, a isso ele chama de neoliberalismo teológico, né? Então, o que vale hoje pode não valer amanhã, segundo o nosso amigo aí da teologia do neoliberalismo. Mas também tem nesse ramo da teologia contemporânea, temos também a teologia do mito, né? Qual é a teologia do mito? Em 1941, numa conferência intitulada O Novo Testamento e a Mitologia, Bultmann considerou o Novo Testamento cheio de mito, alegorias filosóficas, coisas inacreditáveis, coisas sem realidade, né? E deveria ser estudada a pessoa de Cristo cuidadosamente e o comportamento da igreja. Em sua teologia, ele considerava o mundo, o cosmo, em 3 divisões: o mundo superior, invisível, o mundo sobre o mundo, né, cosmo, e em 3 divisões: o mundo superior, indivisível, como já foi falado, o mundo que é o habitado pelos anjos de Deus, o mundo inferior, escuro e tenebroso, habitado por demônio, e o mundo do meio, que era habitado pelos homens. Então, é a teologia do mito, foi o Bultmann que inventou, né, essa teologia, em 1941. Qual a perspectiva? Tirar Deus também da interação humana, né? Então, Deus ele deixa de interagir com o homem e passa a estar lá no seu espaço, os demônios estão lá no seu espaço e o homem está aqui no seu espaço, né? Cada um no seu espaço. Então, isso ele chama de teologia do mito. Mas não ficou só aí, né? Como eu já falei, são 12 ramos de ramificações da teologia moderna. Tem também a teologia da esperança. Wolfgang Pannenberg e Jürgen Moltmann, acho que é esse o nome dos caras. Os caras foram os fundadores primórdios dessa teologia. O objetivo principal da sua teologia era versar sobre o futuro, os quais era radicalmente escatológico a ponto de afirmar que Deus não está no passado, nem tampouco Deus está no presente. Afirma que para Deus não existem ontem, aqui e agora. Deus é exclusivamente futuro. Não é o Deus que conhecemos, e sim um Deus que esperamos, né? Então, tanto Pannenberg como Moltmann, eles consideram o ministério de Deus em termos exclusivamente futuro, numa tentativa de evitar falácia, engano ou ilusão no ontologismo divino. Se existia um Deus no passado e esse Deus está presente, que Deus é este, como ele é e quem é ele? Nessa ideologia errônea, eles tentam provar que o poder das promessas divinas não está na fidelidade de Deus, e sim na obediência do poder, né? Outras considerações, está no TTC, página 87 e 90. Então, segundo a teologia da esperança, que no começo parece até uma coisa boa, eles tiram Deus do passado e do presente. Então, Deus ele não agiu no passado e muito menos está agindo no presente, né? Então, eles têm um Deus apenas como um Deus futurista, um Deus do futuro, em que em um determinado momento ele vai agir, né? Mas que, no entanto, atualmente, ele não existe para nós, né? Então, ele só vai existir no futuro. Por isso que eles chamam Deus da esperança, ou Deus futurista, né? Um Deus em que ele não existe no momento, ele não está atuando, né, nesse exato momento, e nem atuou no passado, mas ele atuará no futuro. Então esses caras são totalmente escatológicos e futuristas, né? E daí chamam a teologia dele a teologia da esperança, porque eles estão esperando, né? E a teologia evolucionista, né? Essa teologia também, ela já é aceita em muitas igrejas tradicionais, aí mundo afora, né? E o que diz a teologia evolucionista? Os autores dessa teologia foram os papas Paulo VI e o reverendo Teilhard de Chardin, se não me engano, autor do livro O Livro da Criação, cuja teologia versa sobre uma nova interpretação de Gênesis, também conhecida por outros nomes, como a nova teologia, teologia moderna, teologia liberal. Em sua forma doutrinária, não admitem, primeiro, o sobrenatural das Escrituras, segundo, a formação do homem e dos outros animais, conforme narra Gênesis. Admitem apenas a evolução pregada por Darwin e procura prová-la através das Escrituras Sagradas. Admitem que se faça uma autocrítica da Bíblia e ter-se-á esta exclusivamente cheia de mitos, alegorias, filosofias, coisas inacreditáveis, etc. Todas as considerações do TPC.
Então, esse Papa Paulo VI, juntamente com esse reverendo aí, Teilara, né, de Chardin, eles pregaram que a teologia é evolucionista, em que eles negam totalmente Deus, né? Deus criando as coisas. Eles acreditam só acreditam na evolução, né? E eles admitem que a evolução pregada por Darwin procuram prová-la através da Bíblia. Então, a formação do homem e dos animais eles negam, né? E eles negam também o sobrenatural das escrituras sagradas. Então, tudo que eles negam o sobrenatural e tudo que eles negam o criacionismo, então é uma teologia evolucionista, né? Então, seu Deus, o seu principal papa lá, né, é o Darwin, né? Darwin é que tem razão segundo essa teologia. Então, essa teologia já passou para outras igrejas importantes, né? E eles já pregam isso por aí. Então, o que Deus fala, a criação e o sobrenatural em si, a ação de Deus na humanidade é tudo mito, né? Deus nunca agiu, Deus nunca ressuscitou ninguém. Tudo isso é mito, segundo esse evolucionista. Então, a teologia do evangelho social. Essa teologia é importante, porque, apesar de ter sido do passado, ela é bem presente hoje, né? Então, o fundador dessa teologia foi o filósofo e teólogo alemão Friedrich Schumach. Ele nasceu em 1764, morreu em 1834. E Albert Richard, né? Ele nasceu em 1822 a 1889, os quais eram considerados cristocêntricos e visionários pelos racionalistas e radicalistas, pelos ortodoxos. Né? Sua doutrina enfatizava os seguintes pontos de vista. Primeiro, admitiam que o reino de Deus como um reino mundano, né? Eles admitem o reino de Deus como um reino mundano. Eles admitem que o propósito original do cristianismo é de transformar a sociedade, não o indivíduo, no reino de Deus. Não admitem o pecado original e eles afirmam que o pecado está na sociedade e não no indivíduo. Se conseguir libertar a sociedade, a transgressão é eliminada. E não admitem que Deus transcende, que esteja acima dos homens, mas um Deus imanente que se assemelha ao homem no dia a dia. Né? Outras considerações do TTC e tal. Então, ele está dizendo, o que esse teólogo diz, é que Deus ele não transcende, ele emana, ele está na sociedade. Então, se você conseguir transformar a sociedade, você consegue transformar o indivíduo. Então, o indivíduo, ele precisa ser transformado, mas a sociedade é importante. É aquela história, né? Se você transformar... o homem é fruto do meio. O que ele está dizendo é que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, se você transformar a sociedade, você transforma também o homem. Lógico que isso é na visão dele, na visão desses caras, né? E eles tentam também... eles pecam, né? Ao afirmar que, ao negar o pecado original, né? Que o indivíduo nasce pecador e não que o indivíduo nasce bom e a sociedade o torna pecador, né? A teologia do evangelho social, ela quer transformar o mundo através de cesta básica, né? E através também de jogo, de futebol, prática de esporte, essas coisas, né? E nós sabemos que isso não transforma nem um ser humano, né? Porque se o bem-estar social transformasse o ser humano, políticos não eram tão ladrão, né? Juízes não eram bandidos, né? Pessoas que não têm necessidade de roubar e roubam. Por quê? Porque são ladrões, nascem pecador e vão morrer pecador se não se converterem, né? Então, o evangelho social é uma falácia, né? O homem nasce pecador e não é a sociedade que o corrompe, né? Então, teologia do evangelho sem religião. A gente já falou do evangelho social. Essa teologia está bem difundida no nosso meio, né? Mas vamos para frente. Teologia do evangelho sem religião. É porque a gente está falando só as ramificações da teologia contemporânea, né? A gente não está entrando a fundo, estudar item por item, né? A teologia do evangelho sem religião. Seu fundador foi o filósofo e teólogo Dietrich Bonhoeffer.
Em 1906 ele nasceu e em 1945 ele morreu. E tem como fundamento básico a ética do cristianismo. No seu conteúdo, nós vemos a predominância do antropocentrismo, a autonomia do homem e a secularização do mundo, né? A divindade está marginalizada pela ciência e o homem simplesmente não pode mais ser mais religioso. O homem pode viver sem Deus e sem religião. A religião emana do homem, da profundeza do seu ser e da consciência de seus coletivos. Outras considerações no TTC tal. Então, o Dietrich Bonhoeffer, ele é um cara que ele deveria ser mais estudado. Por quê? Porque ele deixou suas cartas, mas ele não deixou uma teologia formada. Uma época ele morreu cedo, né? Morreu com 39 anos, né? E tem um filme muito bom sobre ele, que é O Agente da Graça, né? E no Agente da Graça a gente vê a preocupação dele, né? Em transformar ele estava nos Estados Unidos, foi formado em teologia, e ao receber uma igreja lá para dirigir, ele preferiu voltar para sua terra, mesmo sendo Adolf Hitler o ditador da Alemanha. E o que é que ele faz? Ele diz, não, se é o meu povo vai sofrer, eu vou sofrer com o meu povo. E lá ele passa a pregar, né, para o povo só se dobrar a Deus, não aceitar Hitler como se fosse o Führer, que é o líder máximo, uma espécie de messias deles. E o que aconteceu foi que ele tem uma frase dele que é muito interessante, ele diz assim, a igreja não é somente para cuidar dos feridos, de um louco, dos feridos atropelados por um louco dirigindo um carro, mas a igreja tem que tirar esse louco do volante, né? Que na verdade o louco seria Hitler, e a igreja estava apenas cuidando, né, daquelas pessoas que sofriam por causa das questões loucas de Hitler. Ele disse, não, a igreja tem que interferir na política e tirar esse louco do volante, né? E ele diz também, em outra parte, ele diz assim que se nós não nos preocuparmos, Deus não nos deixará impune. Nós devemos falar, nós devemos gritar, nós devemos agir contra o mal. E se nós não agirmos contra o mal social, nós faremos parte desse mal social. Porque ele diz, o não agir é agir, o não falar é falar, o não fazer é fazer. Então ele se torna o objetivo dele era que o mundo ocidental, o mundo livre, né, como chamavam, soubesse das atrocidades que estavam acontecendo na Alemanha, a mando daquele maligno, né, daquele homem mau que queria acabar com tudo, né? E foi aí que ele, através das suas cartas que se tornaram livros, ele criou, né, o que é a teologia do evangelho sem religião, quer dizer, o homem poderia viver sem Deus e sem religião, né? Não sei como ele chegou a esse ponto, mas também o sofrimento, a dor, né? O perigo faz o cara viajar na maionese, né? Faz o cara viajar no tempo, porque na verdade não existe muito isso. A teologia da crise, né? O fundador da teologia da crise foi o pensador e filósofo Jean-Paul Sartre, né? Nasceu no dia 21 de julho de 1905 em Paris, né? Sartre era anti-antropológico, fazendo uma crítica dos sistemas religiosos, embora os seus sistemas teológicos, cuja doutrina é baseada no materialismo e no pessimismo, né? O qual discorre sobre 3 pontos de vista: sua revolta social, sua política esquerdista, o modo dos homens serem, fazendo uma crítica à sua obra intitulada Náusea. O teólogo francês Albert Camus, ele denuncia-o como o homem revoltado. Outras considerações, TCC da página 114 a 6, né? Então, ele é o homem revoltado, segundo esse autor. Se nós percebemos até aqui, da teologia contemporânea, uma coisa nós vemos, né? O antropocentrismo, né? A doutrina de colocar o homem como centro de tudo, né? O homem e não Deus, né? E tirar o pecado que assola a humanidade e colocar o homem quase como uma vítima de Deus, né?
Na verdade, essas doutrinas esquerdistas da teologia moderna fazem isso, colocam o homem como se fosse uma vítima, né? E Deus como se fosse culpado do mal, né? Na verdade, é isso que nós vemos, né? O homem como ser bonzinho, né? O antropocentrismo é o centro de tudo, e eles tiram também a espiritualidade, o espiritual, eles tiram também a inspiração plenária, né, das escrituras, né, para poder colocar seus movimentos esquerdistas. Esquerdistas é aqueles que querem viver sem Deus, querem banir Deus da história da humanidade. E aí nós temos o comunismo, né, socialismo e tudo que é ismo aí, que na verdade o ódio deles é contra Deus, é contra a igreja, é contra a Bíblia, né, e tudo, né. E o diabo, ele inspira algumas pessoas para fazer esse trabalho sujo, né. Ora, a teologia da morte de Deus, essa é mais cruel, né. A teologia da morte de Deus, seus fundadores foram Frederick Nietzsche, 1044 a 1900, e ele está na página 12 do 121 do TTC, depois vocês vão verem, e Gabriel Hanna, né? E o que é que vários outros caras também, William Hamilton e Paul von Buren, né? Então, todos esses conceitos teológicos estão se espalhando, construindo no mundo étnico, político, cultural e religioso uma plataforma sólida do surgimento do anticristo. O que é que vai acontecer daqui a uns dias? Essas doutrinas, todas elas vão se unir, vão chegar a um denominador comum, que Deus é o culpado dessas coisas, que o homem é uma vítima, né? Então, é colocar o homem como centro de tudo, como centro da doutrina, como centro de tudo, como eles já colocaram aqui na doutrina moderna, a teologia moderna. Logo, o que vai acontecer? O aparecimento do anticristo, pode ter certeza. Esses teólogos estão moldando a cabeça do povo para aceitar o anticristo. Para é o povo pecador, é o povo ímpio, não. É os povos religiosos, os povos dentro da igreja, né? Não, você é a vítima, negócio de pecado é mito, né? Esse negócio de culpa é mito, salvação é mito, você é o culpado. No final, eles acreditam o quê? Eles acreditam que todo mundo vai ser salvo, né? Então esse negócio de perdão, esse negócio de amor, esse negócio de ódio, esse negócio... No final, todo mundo vai ser salvo, né? Então isso aqui tudo é teatro, segundo eles, né? A teologia radical, seu fundador era o Thomas Halter, né? Pensador teólogo alemão. A teologia radical, se não é uma corrente teológica, e sim uma coletânea de pensamento teológico. Ora, adquiridos de outros autores como Frederick Nietzsche e Gabriel Hegel, né? William Guy Hamilton, né? E William Bacon, ou Blacker, etc. Por conseguinte, é uma continuação de teorias, né? Oriental e ocidental europeia. Já existe com a finalidade de defender o regresso do cristianismo, né? Como, por exemplo, a teologia da morte de Deus, que versa sobre um Deus totalmente outro, né? A teologia radical tem como objetivo relacionar o sagrado com o profano, relacionar as coisas internas com as coisas eternas com as seculares, relacionar as coisas espirituais com as materiais. Thomas Halter que é o proponente do ateísmo cristão, versa sua ideia filosófica na negação absoluta de Deus. Então é isso que acontece, né? Que eles querem, são negacionistas cristãos, né? São ateístas e eles querem, deixa eu tirar aqui. Então nessa teologia radical eles já negam totalmente a Deus, né? É a teologia perfeita do Satanás, né? Logo, a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Seu fundador, o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Sua teologia é também conhecida por movimento religioso progressista da América Latina. Os adjetivos fundamentais dessa teologia são a ideologia socialista, a libertar a sociedade do capitalismo, a ideologia progressista, a união pela força entre ricos e pobres, e a teologia machista, negar a Deus e elevar a sociedade à liberdade. Gustavo Gutiérrez visa em suas ideias contradições fundamentais da sociedade, a grande maioria muito pobre, vivendo oprimida pela pequena minoria muito rica.
A teologia da libertação pretende criar uma prática teórica de reflexão numa prática eclesial e política que ajuda a conciliar uma alternativa de igualdade para a atual sociedade. Através da crítica dessa doutrina, ficou assim definida: indicar caminhos que levem à saída dessa situação de dependência, mostrar a exigência da fé cristã que assegura o aparecimento de um mundo novo fundamentado na comunhão, solidariedade, justiça e paz, mesmo que necessário agir por intermédio de guerrilhas ou grandes combates. Na verdade, aqui ele fala do Gutierrez como sendo o paroco da doutrina da teologia da libertação, né? Já o Olavo de Carvalho, ele fala que o Nikita da União Soviética, né, ele criou essa doutrina, né? Ele se juntou lá com a galera e disseram assim: a gente tem que entrar na sociedade latino-americana, ela é muito cristã, o que nós fazemos? Aí então eles elaboraram essa doutrina, teologia da libertação, e o cara que se propôs a espalhar na América Latina foi o peruano Gutierrez, né? Aí depois veio o Leonardo Boff e outros endemoniados aí e espalharam o mundo afora a teologia da libertação. Essa teologia da libertação, ela visa tirar Deus, né, da sociedade, como também tirar o espiritual, tirar a igreja, a parte espiritual da igreja, transformar cada versículo em uma luta de classe, transformar cada pensamento cristão em uma luta de classe, colocando uns contra os outros, né? E, na verdade, a teologia da libertação, ela não visa libertar o homem do pecado, né? Se é que você imaginava assim. A teologia da libertação, ela vem para libertar o homem do mal social, da pobreza, né? E uma das coisas que eles dizem termo de salvação não, eles como eles são antropocentrismo, eles colocam o homem como centro de tudo, né? O homem, Deus cria o homem bom e a sociedade o corrompe, né? E baseado nisso, eles tiram toda a espiritualidade da igreja, tira toda a espiritualidade do evangelho e tira todo o sentido de salvação. Então transforma, na verdade, a Bíblia em um manual marxista, né? A nossa versão protestante dessa teologia é a teologia integral, né? Teologia integral, ela vem como está, ela tem como base também isso, né? Vem de como está e ficar como está. E também ela faz da graça de Deus uma graça sem graça, né? Uma graça que tolera tudo, não precisa mudança. Você vem como está e você vai ficar como está, porque não precisa mudar nadinha, né? E também ela não combate o pecado, né? O negócio dela é o social, né? Cesta básica e tudo, essas coisas aí que elas fazem, né? Então, não existe pecado nessas doutrinas, ou nessas teologias aí. Outra teologia, e por último, né? Para a gente dar continuidade ao pensamento teológico propriamente dito, é a teologia ecumênica, né? O ecumenista. Essa teologia, a autoria dela é do Conselho Mundial de Igrejas, né? Ao decorrer dos séculos, especialmente na Idade Contemporânea, nasceu no coração e na mente dos teólogos modernistas a ideia de uma super-igreja, a qual era buscada nos tempos medievais, por intermédio do papado. Porém, nos dias contemporâneos, essa união de igreja vem sendo procurada através de uma ortodoxia, quais, havendo perdido todo o sentimento cristão, mergulham no grande mar das aspirações socialistas e pagãs. Em síntese, temos a grande igreja vindoura. Logo, o ecumenismo é isso, né? Tem como base criar uma única igreja, né? Uma única igreja em que eles não precisam, a pessoa não precisa acreditar em salvação, não precisa acreditar em céu ou em inferno, né? Uma igreja que seja boa para todo mundo. Eu vi um professor de teologia desses falando, ele dizia algo interessante, ele dizia: não importa se você é crente, se você serve de outra denominação, outra igreja, né? O importante é que você tem no seu interior algo como superior a você, né? Então, logo, qualquer coisa que seja superior a mim, eu posso ter como Deus.
E no final das contas todo mundo vai ser salvo, então não precisa se preocupar, né? É o que eles pregam, né? É o que esses supostos teólogos pregam. Mas, meus queridos, a gente viu até aqui algo muito interessante. A gente viu até aqui em que todos eles negam a eternidade com Deus, todos eles procuram desvincular a Bíblia da verdade, né? Que é espiritual, eles procuram tirar da Bíblia. Outra coisa interessante que eles fazem é colocar o homem como centro das atenções na Bíblia, né? E não Deus, né? Não Cristo, né? Eles colocam o homem como um antropocentrismo, né? O homem como centro de tudo, né? E nós vemos isso através dessa teologia contemporânea, que é a teologia falsa. Meus queridos, Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.